Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas de português. Hoje a gente vai ver então figuras de linguagem. Deixa eu colocar o meu nome aqui para você que é novo no canal, que você ainda não viu as minhas aulas. Então vamos lá. Prof. Gabi Castro, hoje a gente vai começar com figuras de linguagem. Prof. do céu, eu acho essa matéria muito enjoada, não consigo entender nada. Então calma, fica aqui que você está no lugar certo, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, você vai precisar, hein? Olha lá. Olha só, aqui a gente vai ver então linguagem e estilística na comunicação. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar, que eu quero te falar, né, é o seguinte. Você precisa entender que figuras de linguagem, ela está relacionada à comunicação. Como a gente se comunica dentro da língua portuguesa, como a gente conversa, como a gente se comunica, tá? Então figuras de linguagens é importante por causa disso. Beleza, prof, e daí? E daí que as figuras de linguagem, elas tornam a comunicação mais criativa. Como assim, prof? Quer dizer que quando a gente vai se comunicar, a gente tem uma comunicação mais criativa com as figuras de linguagem? Isso mesmo. Olha só, as figuras de linguagem, elas estão presentes na literatura, na música, na publicidade. Está presente, gente, no nosso dia a dia, então a gente usa muitas vezes figura de linguagem. Por exemplo, quando eu falo com você assim, a vida é um mar de rosas, isso é uma figura de linguagem. Eu estou usando essa frase para me comunicar com você. Eu posso falar isso numa música, posso falar isso numa poesia. A vida é um mar de rosas, mas não significa que ela seja mesmo um mar de rosas. Isso é só uma linguagem, né? Uma figura de expressão. Então, isso é uma figura de linguagem, tá? Ó, metáfora e comparação. Agora a gente vai começar a ver os tipos de figuras de linguagem. Porque o que você precisa entender? Que as figuras de linguagem, elas têm alguns tipos. Por exemplo, a gente tem metáfora, a gente tem figura de linguagem em forma de comparação, tá? Então, a gente usa vários tipos de figuras de linguagem, tá? Por exemplo, às vezes eu falo com meus filhos assim, gente, vocês estão comendo igual uma capivara raivosa. Quando eu estou falando assim, eu estou usando uma figura de linguagem. E aí eles falam assim, nossa mamãe, mas a gente não é capivara, porque eles são muito pequenininhos, né, ainda. E aí eu explico para eles, eu falo, não, gente, isso é uma maneira de dizer, né? Não é que vocês são uma capivara, é uma maneira de dizer. Então a gente usa muitas expressões aqui em casa, sabe? Nossa, hoje eu comi igual um porco. Né? Pois é, só que todas as vezes que a gente usa esse tipo de expressões e de figura de linguagem, né, igual eu falo com os meus filhos, gente, isso é só um modo de dizer, né? Não é isso, é só uma maneira de dizer. Todas as vezes que a gente usa essas figuras de linguagem, nós temos tipos, tá, de figuras de linguagem. Por exemplo, quando a gente faz uma comparação implícita sem conectivos. Prof, como assim comparação implícita sem conectivos? Se eu falar para você assim, ó, os seus olhos são estrelas. Aqui eu estou dizendo que seus olhos são estrelas, mas é uma metáfora. Você não tem olhos de estrelas, mas é uma metáfora. E por que eu estou dizendo sem conectivos? Porque eu poderia falar assim, seus olhos são como estrelas. Se eu usar a palavra como, por exemplo, né, tem vários conectivos que eu posso usar. Mas se eu usar a palavra como, aí eu estou usando o quê? Eu estou usando um conectivo. Só que nesse caso, não. Nesse caso aí, a gente não vai usar conectivo, tá? Nesse caso aqui, a metáfora, ela é uma comparação implícita, sem conectivos, beleza? Agora, vamos dar um outro exemplo aqui. Quando a gente fala, deixa eu só pegar minha caneta aqui de volta aqui, porque eu perdi aqui minha caneta, peraí que eu vou pegar, vermelhinha aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Agora a gente tem a comparação. A comparação, ela usa conectivos. Por exemplo, seus olhos brilham como estrelas. Agora sim, ó, eu usei um conectivo aqui, ó.
Os seus olhos brilham como estrelas. Eu também posso falar assim, o seu olho parece uma estrela. Seus olhos parecem uma estrela, né? Então, vamos pensar aqui na diferença? Deixa eu apagar esse tanto de coisa que eu fiz aqui para você entender. Então, olha só. Figuras de linguagem. Estamos falando de metáfora e estamos falando de comparação. Prof, qual é a diferença da metáfora e qual é a diferença da comparação, sabendo que as duas são muito parecidas? A metáfora, ela tem uma comparação implícita, ou seja, deixa eu mudar aqui, ó, ela tem uma comparação implícita e ela não usa conectivos, ela não usa nada para ligar a frase. Então, eu não vou falar seus olhos são como estrelas, porque a palavrinha como está conectando, está ligando uma palavra na outra ali, tá? Então, a gente não vai usar conectivos. Comparação. A comparação, sim. A comparação, a gente usa conectivos. Então, aqui, ó, seus olhos brilham como estrelas. Ó, aqui eu já usei uma comparação. Beleza? Então, até aqui, o que a gente viu? Vamos fazer um resumo. A gente usa figuras de linguagem para se comunicar em diferentes meios, tanto na música, quanto na poesia, como no dia a dia. E aqui a gente tem a metáfora e a comparação. Eu disse para você que a metáfora usa... desculpa, a metáfora não usa... Peraí, deixa eu apagar aqui, ó. A metáfora, ela não usa conectivo, tá? Então, a metáfora, ela é sem conectivo e a comparação, ela é com conectivo. Beleza? Beleza. Então, ó, metáfora não usa conectivo, comparação usa conectivo. A metáfora, por que aqui está falando implícito? Tá falando que é implícito porque aqui, ó, dá a entender que eu estou dizendo que seus olhos são como estrelas. Só que a palavrinha como não está aparecendo na frase, mas ela está escondida aqui dentro, tá bom? Por isso que está falando que é implícito, porque está escondido aqui dentro, mas eu não estou usando. Beleza? Tá, então vamos lá para o próximo. Agora a gente tem a metonímia e tem a sinestesia. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa só eu mudar aqui, pegar aqui o marca-texto para ficar mais fácil. Então olha só. Aqui, opa, não peguei o marca-texto não. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Cadê? Aqui. Colocar ele amarelinho para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então aqui, ó, eu tenho primeiro a metonímia. O que é a metonímia, prof? É quando a gente substitui por uma palavra relacionada. Vou te dar um exemplo, olha isso. Li Machado de Assis. Presta atenção, quando a gente vai ler alguma coisa, a gente lê um livro, não é isso? A gente lê um livro. Então, se você está falando que leu Machado de Assis, você está substituindo a palavra livro pela palavra Machado de Assis, que é o escritor, né? Então, ó, aqui, ó, eu estou falando... Eita, nossa, minha letra saiu toda coisada. Peraí, deixa eu descoisar aqui. É porque lousa digital tem hora, gente, que a letra sai assim que só por Deus, tá? Então, ó, aqui eu estou falando do livro. Então, aqui, ó, eu estou substituindo a palavra, tá? Então, o que é a metonímia? Em vez de eu falar eu li o livro Machado de Assis, eu estou falando o seguinte, olha, eu li Machado de Assis. Isso é uma metonímia. Eu estou substituindo uma palavra por outra. Se eu falar para você assim, tomei uma Skol, você já sabe que eu estou substituindo a palavra Skol pela palavra cerveja. Então, tomei uma cerveja, tomei uma Skol, beleza? Apesar de que eu não bebo, né? Eu poderia ter dado o exemplo até melhor, porque eu não gosto de bebida, mas enfim. Aí, vamos lá para sinestesia. Ó, aqui na sinestesia, a gente vai ter uma coisa assim, ó. É quando a gente mistura... Peraí, ó. É quando a gente mistura sensações de diferentes sentidos. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu posso falar assim, doce som da sua voz. Olha só, é uma mistura de sensações. Sinestesia é uma mistura de sensações, ó, doce som da sua voz.
beleza? Então, vamos fazer um pequeno resumo agora. Prof, então o que a gente entendeu até aqui? A gente entendeu que a metonímia, ela substitui palavras, né? Ah, tomei uma Coca-Cola. Você sabe que eu estou dizendo que eu tomei o refrigerante. Substituir a palavra Coca-Cola por refrigerante, né? E o que é sinestesia? Sinestesia tem a ver com sensações e sentidos. Tem a ver com sensações e sentidos, tá? Então, quando eu falo doce som da sua voz, é uma sensação, é um sentido. Você está sentindo a voz da pessoa como se fosse uma coisa doce, beleza? Tá, vamos para o próximo. Aqui a gente vai ter antítese e também a gente vai ter o paradóxico. Ó, paradóxico. Paradoxo. Gente do céu, paradóxico. Ai, prof, aí não, né? Ó, então vamos lá com a antítese primeiro. Então, o que é a antítese? O nome mesmo já diz, ó, anti, né? Dá uma sensação, assim, de uma coisa contrária, não é isso? Então, o que é a antítese? É uma contraposição de ideias opostas, tá? Antítese, o nome já lembra uma certa oposição, contrariedade, tá? Então, contraposição de ideias, ó, ideias opostas. Por exemplo, o doce veneno do amor. Gente, ou ele é doce ou ele é um veneno, uma coisa se contrapõe à outra, né? Como que pode ser doce o veneno, né? Então, essa ideia é contrária a essa ideia, tá? São ideias opostas, o doce veneno do amor, tá? Fica uma coisa meio assim, como assim, gente? Se é doce, como que pode ser veneno? Se é veneno, como que pode ser doce, né? Então, isso é uma antítese. Agora, a gente vai lá para o paradóxico. Paradoxo. Gente, eu tô com mania de falar paradóxico. Meu Deus! Ó, paradoxo são ideias contraditórias que fazem sentido no contexto, tá? Calma que eu já vou explicar. Você vai falar, nossa, prof, agora você está confundindo minha cabeça, porque as coisas são muito parecidas, eu não estou conseguindo entender. Calma. Olha só, o paradoxo são ideias contraditórias, mas elas fazem sentido, tá? Aqui na antítese, não faz sentido. Como assim o doce veneno do amor? Não faz sentido. Ou é doce ou é veneno. O doce veneno, uma coisa tá, sabe assim, uma coisa tá contradizendo a outra, tá? Então, não faz, é a mesma coisa que você falar que um assaltante é, por exemplo, o assaltante é honesto, por exemplo, né? Ou se ele é assaltante, ele não pode ser honesto. Então, não faz sentido. São ideias opostas, tá? O paradoxo, ele faz sentido. Ó, o silêncio gritava em seus ouvidos. Aí você vai falar assim, prof, mas silêncio não grita, não faz sentido. Nesse caso aqui, tá fazendo sentido. Porque, olha só, o silêncio gritava em seus ouvidos. Nesse caso, está fazendo sentido porque está mostrando para a gente o quê? Que o silêncio estava muito grande. Ou seja, estava muito silêncio. Então, faz sentido, não faz? Se está falando que o silêncio gritava, quer dizer que estava muito silêncio. Então faz sentido. Tava muito silêncio nos meus ouvidos, tava silêncio demais, tava precisando de um barulhinho ali, porque tava muito, muito, muito silêncio, né? Então faz sentido. Então sempre quando você for ver esse tipo de questão numa prova, dá uma olhadinha, sabe? Ó, silêncio gritava. O que significa silêncio gritar? Ah, significa que é muito silêncio. Bom, muito silêncio faz sentido. Isso faz sentido. Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Aqui é legal, eu gosto desse. Hipérbole. Aqui a gente tem hipérbole e a gente vai ter o eufemismo. Então, vamos lá para hipérbole. Prof, eu não estou conseguindo, por favor, me ajuda. Gente, olha, volta no vídeo, se vocês não estiverem entendendo, volta um pouquinho o vídeo, dá uma copiada nessa matéria, que está tudo aqui para vocês nos slides, e vocês vão conseguir entender. A língua portuguesa, às vezes, ela é um pouco chatinha, sim, mas depois que você vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil, tá? Então, olha só, o que é uma hipérbole? Esse aqui é muito legal, porque a hipérbole nada mais é do que um exagero. Por exemplo, eu estou morrendo de fome, olha aqui. Será que uma pessoa pode estar morrendo de fome assim?
né? Lógico, ai, prof, existem pessoas que morrem de fome. Tá, tudo bem. Mas nesse caso aqui, ó, é aquela frase que a gente usa no dia a dia. Nossa, eu tô morrendo de fome. Aff, eu tô roxa de fome. Nossa, gente, eu tô quase explodindo porque eu preciso fazer xixi, tô quase explodindo aqui, né? Então isso é uma hipérbole. É lógico que você não vai explodir, né? Eu tô muito apertada para ir no banheiro, preciso fazer xixi. Nossa, eu tô quase explodindo aqui, minha bexiga, né? Isso é uma hipérbole, é um exagero, né? Agora aqui a gente vai ter o eufemismo também. Eu tô andando um pouco mais rápido aqui na explicação, porque se eu ficar explicando muito, gente, o vídeo vai ficar longo e eu sei que vocês não gostam de vídeos muito longos, né? Apesar que aula não tem como o vídeo ser muito curto, né? Porque eu explico bem a matéria. Então, olha só. Eufemismo. Aqui é quando tem um abrandamento de uma expressão, tá? O que é o abrandamento? É quando você dá uma minimizada na coisa, tá? Por exemplo, ele partiu desta para melhor. Aqui eu dei uma amenizada, né? Porque eu não posso chegar... Não, imagina a seguinte situação. Imagina que eu chego para uma pessoa e falo assim, sabe sua avó? Pois é, morreu atropelada. Nossa, morreu assim, morreu de morte morrida, morreu. Tá lá no caixão já. Gente, se eu falar assim com uma pessoa, pelo amor de Deus, nossa senhora, você está sendo o quê? Você está sendo um elefante na loja de cristais. Você está sendo bruto, estúpido, né? Então, o que você faz? Você usa um eufemismo. Ah, a pessoa foi morar com Jesus, né? Partiu desta para uma melhor. Ou seja, eufemismo, você dá uma abrandada, você minimiza a coisa, tá? Você deixa o negócio mais leve, tá? Você vai deixar a coisa mais leve, para a pessoa não ficar também, né? Nossa, primeiro eu escrevo com essa letra, depois eu escrevo com essa, mas enfim, né? Minha letra sempre vai ficar feia com essa lousa digital, gente, até eu acostumar, tá? Mas enfim. Porque até hoje eu não acostumei. E olha que eu uso bastante, mas até hoje eu não acostumei. É muito diferente de escrever em papel. Mas então tá. Então, ó, hipérbole é quando você exagera, tá? Nossa, você tá gordo igual um boi, né? Nossa, aquele cara tá um orangotango de gordo, né? Você exagerou, né? Agora, às vezes não, né? Mas enfim, eufemismo. Aqui você tem um abrandamento de uma expressão, ou seja, você vai deixar uma expressão mais leve, tá? Então, a pessoa morreu, ela partiu dessa para uma melhor. Você fez o eufemismo, ok? Aí a gente tem a personificação e a ironia. E aqui, na personificação, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir características humanas a seres inanimados. Prof, seres inanimados? Exatamente, né? Ó, o vento sussurrou em meus ouvidos. Agora eu pergunto para você, vento, ele é um ser animado? O vento tem vida? Não tem, né? Vento é vento, ele é um ser, ele nem é um ser, na verdade, né? Vento é vento. Então, o vento não pode sussurrar porque ele não é uma pessoa humana, ele não é uma pessoa humana é ótimo. Ele não é uma pessoa, ele não é sei lá, um animal, um bichinho, nada que possa fazer algum barulhinho assim, né, nos seus ouvidos. Então, ele não pode sussurrar. Então, personificação é quando você dá o nome mesmo já diz, ó, lembra pessoa, né? Personificação, personalidade. É quando alguma coisa que não tem vida ganha personalidade. Por exemplo, o vento sussurrou em meus ouvidos. Se ele sussurrou, você está dando personalidade para uma coisa que não tem vida. Tá? Ele não pode sussurrar, ele não tem boca, mas ele sussurrou em meus ouvidos. Então, é uma forma de expressão, é uma figura de linguagem. Aí depois a gente vem com a ironia, que esse daqui eu acho que todo mundo sabe, né? Ironia, quem é que já não foi irônico uma vez na vida, né? É dizer o contrário do que se pensa. Ironia não tem nem o que explicar, né, gente? Ai, que belo dia para chover, né? Você está sendo irônico, né? Por exemplo, o seu filho tira nota ruim na escola, aí você vira para ele e fala assim, nossa, sua nota tá maravilhosa, uau, esse vermelho tá brilhando aqui no seu boletim. Então você está sendo irônico, ok? Aí lá no 8 a gente tem a aliteração e a assonância.
Prof, você tá andando muito rapidão. Calma que vai ter a aula bem separadinha disso depois, tá? Não se preocupem. A literação, então, o que é a literação? Deixa eu só pegar a caneta aqui. É quando a gente repete sons consonantais. Então, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, o rato roeu roupa, rei Roma. Tá? Então, a aliteração é quando a gente tem repetição de sons consonantais. Beleza? Então, é uma coisa muito fácil de você identificar quando você está lendo um texto. Se você começa a ver um monte de repetições assim, você já consegue identificar de que se trata de uma aliteração. E a assonância? A assonância é quando tem repetição de sons vocálicos. Então, presta atenção aqui. Vou até trocar aqui de cor para você não dar aquela bisonhada, ó. Aqui a gente tem sons consonantais e aqui a gente tem sons vocálicos. Então, aliteração, consoantes, assonância, vocálicos. Por exemplo, a aranha arranha. Peraí, deixa eu só trocar a cor aqui para ficar mais fácil. A aranha arranha a rã. Então, olha só. A aranha arranha a rã. Olha só. A aranha arranha a rã. Então, aqui eu tenho uma assonância. Beleza? Bom, até aqui a gente já conseguiu entender bastante coisa, né? Porque é só você ir lendo, relendo, né? Você vai se acostumando. Figuras de linguagem é uma coisa que você precisa dar uma decorada básica para você entender, né? Mas com esses exemplos aí você consegue já começar a ir entendendo. Mas para fixar mesmo, a gente precisa fazer alguns exercícios. Então, olha só, identifique a figura de linguagem. Ela chorou rios de lágrimas. A lua beijava o mar. O meu coração é um gelo. O que a gente tem aqui? Quando a gente fala que ela chorou rios de lágrimas, deixa só eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não. Eu achei que tinha mais exercícios. Eu achei que eu tinha colocado mais exercícios. Ó, ela chorou rios de lágrimas. Aqui a gente vai ter uma hipérbole. Beleza? Nossa, gente, pera. Será que eu consigo melhorar essa letra? Não, e é sempre assim. Quando eu não estou gravando, minha letra sai mais bonitinha. Aí, quando eu estou gravando, a minha letra fica parecendo um trambolho. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma hipérbole. A lua beijava o mar. Lembra que eu falei para vocês aqui atrás, ó, que aqui a gente tem uma personificação, que é quando a gente atribui características humanas? Tá, então eu posso dizer... Oh, gente, agora os meus cães começaram a latir, tá? Mas tudo bem. Eu posso dizer que a lua tem boca para beijar o mar? Não. Então, olha só, lembra? Personificação. São seres inanimados, tá? Então, aqui, ó, a gente vai colocar personificação, ó. Eita, né? Deixa eu apagar aqui. Até a minha letra ficar boa, ó, personificação, beleza? Aí, aqui a gente tem, ó, meu coração é um gelo. Vamos voltar lá no primeiro slide para mostrar para vocês, então, o que eu tinha mostrado, né? Que a gente viu metáfora e a gente viu comparação. Aí eu falei para você, a metáfora, ela é implícita, ela não tem conectivos. Ó, a metáfora não tem conectivos, a comparação tem conectivos. Se lá tá dizendo que meu coração é um gelo, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar, ó, metáfora, tá? Ó, metáfora, porque tá dizendo que seu coração é um gelo. Agora, se falasse, ah, meu coração é como um gelo, meu coração se parece como um gelo, aí não seria metáfora, beleza?
Aí aqui, ó, cria uma frase usando a metáfora. Então vamos voltar lá no primeiro para eu falar para você de novo. Prof, de novo, criatura, porque essa sua cabecinha precisa entrar certas coisas de língua portuguesa que não tá entrando. Então olha só, tá falando para criar uma frase com metáfora. Não é comparação. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar também é um bizu. Ó, comparação não começa com. Então, você vai lembrar que é com conectivo. Aqui, ó, com conectivo, tá? Comparação, com conectivo. Comparação, com conectivo, tá? Metáfora, sem conectivo. Então, olha só, vamos lá criar uma frase sem conectivo. Opa. Aqui, ó. Cria uma frase usando metáfora. Deixa eu ver, seus olhos a gente já falou, né? Sua vida, ó. Sua vida. Ah, eu vou escrever em letra de forma mesmo. É um. Ai. Calma, gente. Um dia eu vou conseguir fazer uma letra que vocês vão ficar orgulhosos. Deixa eu até apagar esse aqui também, que esse daqui ficou feio demais. Ah, vamos apagar é tudo, né? Porque foi feio demais. Peraí. Agora vai, ó. Sua vida é um furacão. Sua vida é um furacão. Se eu falasse a sua vida é como um furacão, parece mais um furacão, eu estaria usando um conectivo, então seria comparação, tá? Ai, gente, desculpa a letra, eu sei que tá parecendo que eu tô escrevendo em árabe, mas não é em português mesmo, eu juro que eu vou melhorar nos próximos vídeos. Então, olha só, qual que é a conclusão que a gente chegou aqui? Agora vamos dar uma recapitulada, vamos fazer um recapitula, né, para você dar uma refrescada aí na sua memória. Olha só, as figuras de linguagem, ela torna a comunicação mais rica, tá? Ela torna a comunicação mais rica. Vocês já pararam para pensar? Eu não sei quem aí de vocês já teve a oportunidade de estudar outras línguas, outros idiomas, mas a língua portuguesa, nós brasileiros, a gente usa muita comunicação rica em figuras de linguagem. E aí, quando você vai conversar com uma pessoa gringa, com uma pessoa estrangeira de outro país, cara, a pessoa fica sem entender o que você está falando. Por exemplo, eu perdi a hora. Né? Aí a pessoa fica pensando, como assim? Dá para perder a hora? Sabe? Eles ficam pensando assim, se eu falar para você assim, nossa, eu voei até na escola para chegar rápido, porque eu estava atrasada, eu voei até no meu trabalho. Não, chega aqui em casa voando, porque, nossa, você tem que chegar aqui em casa voando, porque eu preciso de você agora, chega rápido, vem voando. Quando a gente fala essas coisas, na língua portuguesa pra gente é super normal, mas existem alguns idiomas que eles não usam muita figura de linguagem, não. Então, as pessoas, quando vão fazer a tradução para o português, elas não entendem nada, porque a gente tem uma comunicação rica. A gente tem uma comunicação que, às vezes, se eu quiser falar alguma coisa, por exemplo, se eu falar que a pessoa morreu, né? Na língua portuguesa, a gente tem uma comunicação tão rica que eu consigo falar isso de uma forma leve, de uma forma branda. Em outros idiomas não é bem assim. Não tem um jeitinho de falar fofo, sabe? Então, a figura de linguagem é importante por isso, porque deixa a comunicação mais rica. Você consegue se comunicar com várias pessoas em forma de música, de poesia, de tudo quanto é jeito, e você consegue entender de uma forma simples o que está sendo dito, tá? Por isso que é fundamental para a literatura, é fundamental para a publicidade. Vocês podem ver que em comerciais tem muita figura de linguagem, tá? E também para a nossa fala cotidiana, né? Porque no nosso dia a dia a gente não fica falando super chique, né? A gente fala numa linguagem mais informal. Então, olha só, presta atenção ao modo como os escritores, os publicitários usam esse recurso. Então, a partir de hoje, comece a prestar mais atenção nos comerciais,
Se você vai entrar lá no Instagram, nas redes sociais, dá uma olhadinha como que tá os stories das pessoas. Será que as pessoas não usam figuras de linguagem ou elas usam muito? E você vai descobrir que elas usam muito, beleza? Figuras de linguagem é essencial para a língua portuguesa. Bom, e aí eu vou ficando por aqui, eu acho que acabou, né? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá, tchau!